Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é mais um vlogão da customização, tutorial, do it yourself, de uma blusinha. Mais um! Não via pra comprar em nenhuma das lojas brasileiras por aqui, e nas que eu via, tá? Tanto da gringa quanto daqui do Brasil, caríssimas. E eu pensei, vou fazer a minha. Tava muito afim de peças com essas golonas assim, ó, que se chama gola Peter Pan. Tá se usando muito agora. Se usou muito na Europa, vai se usar muito no Brasil nessa caminhada aí outono e inverno 2024. E nada que a gente não possa aprender a fazer por aqui, não é? Então vamos, que hoje tem tutorialzinho, ó, saboroso. Como eu sabia que eu ia precisar de bastante tecido para realizar esse projeto, eu selecionei essas duas camisas com os tecidos iguais, certo? Então, você já tem que buscar mais ou menos, né? Se você for fazer transformação, não for pegar o tecido do zero, duas peças que sejam realmente parecidas. Essa primeira camisa aí eu vou sim utilizar, como principalmente a manga, a parte de trás, em que o tecido estava super bom ainda, e outras partes que não estavam tão boas, eu vou descartar, né? Que ela já estava se desfazendo. A outra camisa era uma camisa da Pool, e foi por ela que eu comecei. Então, tirei o bolso da frente, removi todos os botões que eu vou poder reaproveitar depois e fui também cortando a parte de cima da gola dela. E aí, para a parte de corte mesmo e modelagem dessa peça, eu vou remover as mangas, porque eu queria que as minhas mangas fossem compridas. E essa camisa, que vai ser a base mesmo da nossa peça, tinha mangas curtas. Mas se você não quiser que a sua camisa tenha manga comprida, ou se ela já for de manga comprida, enfim, essa parte você pode pular a depender do estilo que você queira que a sua camisa seja, tá? Como eu queria de manga comprida e a minha não era, eu coloquei, né, cortei as mangas curtas pra substituir depois. De molde pra essa parte de cima, eu já utilizei uma camisetinha minha, que eu já tinha, né, base, que era do tamanho que eu queria, tanto em altura quanto nas mangas. E aí, só mostrando pra vocês o que eu já cortei, então, ó. As duas mangas eu removi a parte de cima da gola, ali que é o que eu tô mostrando, os botões, mas não removi ali aquela parte dos acabamentos, e o bolso, tá? Cortando também a parte de baixo, na altura que eu gostaria que a minha peça ficasse ali, mais ou menos próximo da cintura, que depois a gente vai fazer um remendo como se fosse um babado, tá? Essa parte aí que vocês estão vendo eu fazer é muito importante, que a peça que você esteja utilizando de molde seja exatamente do tamanho que você queira que a cava da sua manga fique. Então, tem que ser uma blusinha que sirva muito bem pra você e pra ela poder modelar certinho e não ficar apertada a sua manga depois, tá? Então, o que eu faço? Medi de um lado, dobrei ao meio e aí já vou cortar bonitinha, ó, pra modelagem ficar do meu tamanho, porque essa peça aí, originalmente, ela era um tamanho G. Então, também, gente, se a sua peça já for do... Precisei remover toda essa parte aí pra ela ficar num tamanho P, que era o meu tamanho, tá? Então, aí você já sabe, né? Se a sua peça for do tamanho certo, não precisa fazer essa etapa toda que eu fiz aí primeiramente. Aí, cortadinhas, ó, eu tirei o mínimo possível ali na parte de cima e na parte de baixo eu não vou remover os punhos porque se dá gola. Gente, deixei todas as medidas ali pra vocês e eu fiz de olho, tá? Eu desenhei de olho mesmo ali numa folha sulfite, então tentem copiar o máximo possível. Vocês já sabem, né, que eu gosto de desenhar tudo na mão mesmo, eu faço as minhas modelagens da cabeça, mas acho que deu pra entender certinho, né? Frente, você vai 6 tiras de 1 metro por 5 centímetros. E aí, a gente vai utilizar essas daí pra fazer os acabamentos da gola e também a parte ali das tirinhas pra amarrar os laços. Aí, só pra vocês verem, ó, assim, bem posicionado, o que eu cortei da gola. Então, são 4 partes ali, tá? 4 vezes espelhadas, não esqueçam. E 2 vezes a parte de trás. É isso aí. Aí, a parte que eu cortei também, ó, 6 faixas de 1 metro por 5 centímetros. Calma que tudo já vai se unir e aí as coisas vão fazer sentido. Guardei as etiquetas, também os botões que eu removi para utilizar em algum outro momento. E aí já temos tudo cortadinho, pronto de baixo, que eu também vou utilizar da primeira camisa, tá? Vamos começar a costurar a parte da gola. Olha como eu posicionei, tá vendo? As duas partes ali em cima e a parte de baixo, bonitinha, já costuradinha, ó. Uni ali aquelas duas partes de cima pra gente ter. E aí, vou fazer um acabamento de lenço. Vão ficar assim, tá vendo, ó? Onde eu uni. E o acabamento do lado em que eu não fiz o acabamento de lenço ali, a barrinha de lenço, eu vou franzir. Então, cola.
Aí eu vou reservar essa parte um pouquinho, porque daí eu preciso finalizar também as faixinhas e vou dobrar ao meio no lado certo, passar uma costura e finalizar também com o acabamento. Para não ficar desfiando, porque esse tecido desfia bastante. Pra desvirar, eu pego, vocês já sabem, né? Essa técnica eu já ensinei aqui antes no canal. Enfio um canudo de milkshake, desses mais grossinhos assim. E aí, com um palito de churrasco, eu empurro a pontinha por dentro do canudo e desvirar esses cordões assim. Aí, eu vou passar esses cordões bonitinhos para eles ficarem bem alinhados e vou fazer acabamentos nas pontinhas. Olha lá. Cortei eles no meio, cada tira cortei ao meio para ter mais cordões. E aí, dobrei a pontinha, costurei e fiz o acabamentinho das pontas ali. Aí, agora, pra finalizar a gola, vocês estão vendo que aquela parte que a gente franziu, junto com as duas tirinhas, uma de cada lado, eu posicionei todas por dentro da nossa gola, lado certo com lado certo. E vou passar uma costura nisso tudo aí. Então, ó, que tudo ficou ali por dentro. Então, eu venho com a outra parte que a gente já tinha unido. Vou costurar deixando esse tanto ali que eu tô marcando com a mão aberto pra gente poder desvirar a gola depois, tá? Finalizadas as costuras da gola, tudo virou um sanduíche aí dentro, e ó, você consegue virar ela e desvirar e os dois lados vão estar iguais. Então, por aquela abertura que eu falei pra gente não costurar, eu vou desvirar essa gola todinha. A gente vai amarrar a gola pra ela ficar presa depois no pescoço. Então, o babadinho ficou já todo pra fora, embutido naquele sanduíche todo que a gente fez. Ó, por dentro ali, estão vendo? A gente só precisa esconder agora aquela parte que a gente não costurou, passando uma costurinha ali que vai ficar escondida. Que a manga, ela tá maior do que a cava que eu cortei pra ficar do meu tamanho. Então, tem 3 dedos ali de essa manga, olha lá. Faço do mesmo jeito que eu fiz na parte da tirinha da gola. Eu passo a costura ali pra franzir, tá? E aí, sim, agora, essa manga vai encaixar certinho ali, ó, na cava. Estão vendo? E ainda vai dar o jeitinho de manga bufante, quero que isso já dá aquela repuxadinha na manga. Aí, na parte de baixo também, como a minha era aberta, e passei uma costura também pela metade desse punho que já existia. E aí, vou passar um elástico aí por dentro desse canalzinho, pra ela ficar já também ajustada no meu pulso e bonitinha, repuxada, tá? Pra dar o jeitinho de manga bufante. Então, pra gente costurar essa manga, eu vou unindo ali, ó, só coloco ela do avesso mesmo, alinho bonitinho as costuras, estão vendo que é importantíssimo alinhar as costuras ali, principalmente na parte de baixo do braço, bem bonitinha, alinhando pra ficar tudo bem bonitinho. Com a gola já feita, costurar a parte do babado de baixo. Esse é o resultado que eu já entrego pra você. Olha que coisa mais fofinha. Dinhas assim. Então, é muito fácil também. Você só passa um elástico do tamanho do teu punho. Então, só encaixei ali e passei a costura que dá esse arremate, podendo utilizar a gola sem a gola Peter Pan, que é aquela gola maior. Só assim, dá 2 possibilidades pra você usar. Aí, a parte dos lacinhos também ficou um chuchu. A parte de baixo, ó, que eu falei pra vocês que eu também franzi ela, e aí só costurei. Muito tranquilo também, finalizei com um acabamento em zigue-zague, também importante pra não ficar desfiando, né, conforme você for usando ou lavando. E aí, a nossa blusa, você pode usar ela tanto com a gola maior ou sem a gola, tá? Aí também vai do teu gosto, é só você encaixar a gola quando você tiver em uso
e amarrar bonitinho onde a gente deixou a tirinha ali perfeita pra daí arrematar com um lacinho. Ai, eu tô muito apaixonada. É um tutorial fácil. Ele só é um pouquinho trabalhoso mesmo, né? Tem que seguir várias etapas, mas eu garanto pra você que ele é bem facinho de fazer. Aí tô mostrando a parte de trás, já pra vocês verem, ó, como fica a gola também pela parte de trás. E a parte das mangas com o babado também embaixo. Enfim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui embaixo. E é sempre um prazer pra mim poder responder qualquer que surgir por aí. No corpo, então, pra vocês verem como ficou, eu coloquei com um shortinho preto ali, mas, gente, 1001 possibilidades. Vou deixar algumas na tela, algumas ideias de lookinho e também as ideias das minhas inspirações, pra vocês verem se fica. Pode deixar ele mais cropped se você quiser, assim como mais comprido. Depende também do tamanho que você costurar essa barra, ou também do tamanho que você deixar a sua camisa. É um projeto muito versátil, que dá pra fazer com vários tecidos, em vários tamanhos. E como eu falei, você pode querer ou não querer utilizar com essa golinha. E essa golinha você também pode utilizar com outras peças, afinal ela fica soltinha assim. Você pode costurar ela também, né, se você quiser, mas eu prefiro deixar ela solta, porque aí eu posso versatilizar ainda mais essa peça, né? Uma hora que eu quiser tá mais ou menos arrumadinha, com ou sem gola, enfim, tá aí. Que tal? Ficou ou não ficou? Parecidíssima com a minha inspiração. Tô muito contente, quero fazer com várias cores, vários tecidos. Já comprei um monte de camisa pra fazer, paguei tudo R$2 lá no brechó da Suzy. E quero reproduzir, tá? Em vários tecidos. Essa branca aqui eu fiz porque ela é mais coringa, vai combinar com mais coisa. E aí coloquei com um topzinho aqui por baixo, mas daí se você ficar mais confortável, você pode colocar com uma blusinha ou, né, aquelas segunda pele. Aquela segunda pele. E aí se você ficar mais confortável, não é? Mas a ideia é isso mesmo, assim, essa aberturinha, tá? Já deixa aquele like saboroso pra mim, se você gostou desse vídeo. Não sai daqui também sem se inscrever, que ó, tô vendo que tem muita gente